Olha, algumas das peças teatrais produzidas durante a pandemia da Covid-19 por artistas sergipanos estão reunidas em uma mostra que acontece na capital. Essa mostra vai acontecer até o próximo sábado e quem vai trazer as informações agora é o mestre da comunicação, Douglas Magalhães. É com você, Douglas. Pois é, Fábio, durante a pandemia, diversos setores tiveram que se reinventar para enfrentar a pandemia. E o teatro não fugiu à regra, também teve que se reinventar. E essas peças apresentadas durante a pandemia, algumas foram selecionadas, estão sendo mostradas agora. Eu vou conversar com a produtora teatral Maicira Leão. Bom dia. Bom dia. Como surgiu essa ideia de compilar essas peças? A ideia foi um pouco a gente entender que a pandemia, a gente ainda vive, né, essa herança da pandemia, seja ela positiva ou negativa, mas ao mesmo tempo algumas pessoas esqueceram que ela existiu, de repente a vida voltou ao normal e já não existe mais. Então a ideia foi compilar isso, trazer isso tudo junto para a gente poder visualizar, revisitando essas obras, o impacto estético que ela também trouxe no teatro, porque a matéria base do teatro, que é o encontro ao vivo com as pessoas, de repente teve que ser suspenso, né? Então como é que esses artistas se reinventaram naquele período? Então a gente está visualizando isso de uma forma mais distanciada, né? Não tão à flor da pele, né? Distanciada para justamente observar o que isso trouxe esteticamente, né? Mas foi uma coisa que mexeu muito com o artista de teatro. Ele vê estava acostumado com o público, de repente ser forçado a dividir aquele público e colocar no teatro cadeira sim, cadeira não. Não, fora isso, assim, muitos tiveram que fazer coisas online, né? Virou online também. Então você começa a entender o teatro também através da câmera, através das lentes, através dos cortes, através dessa interação que ela é uma interação, né, meramente bidimensional, assim, né? Você não vê a pessoa, mas você interage com a pessoa. Então, além dessa questão do distanciamento físico, né, muitas produções elas foram realizadas apenas no âmbito online. Então a ideia é justamente trazê-las de volta. A gente está promovendo também debates e conversas com pessoas especializadas, professores da UFES, um núcleo de crítica teatral. A gente convidou algumas pessoas para desenvolverem críticas escritas sobre esses espetáculos. Então, vai ter uma roda de conversa sobre esses espetáculos, justamente para a gente acessar um pouco mais profundamente assim, essas obras. Sei como é que vai ser essa apresentação. Então, começa hoje, dia 12, né, de dezembro, quinta, vai até sábado, no Espaço Cultural da IASEG, com 2 sessões, umas 18 horas, outras 20 horas, tudo entrada gratuita, é só chegar e assistir. E entre cada sessão a gente vai ter, então, uma roda de conversa e, no final, um show de encerramento com Patrícia Polaine. A pandemia nos deixou uma lição, tem que se reinventar. Temos que nos reinventar e entender que, às vezes, essas reinvenções, elas são positivas, apesar dos efeitos negativos da nossa vida, né, diária. O teatro sofreu muito com isso? O teatro sofreu muito, não apenas do ponto de vista econômico, né, porque assim, bateu na raiz do teatro, os produtores, os artistas tiveram que parar de trabalhar e muitas vezes, e não voltaram, não conseguiram voltar, porque também tem isso, uma vez que você sai desse campo e do mercado você não consegue voltar, né? E enquanto outros conseguiram entender esse meio digital também como uma potencialidade. Muitas pessoas também começaram a trabalhar com o meio digital, né? Então, a gente tem uma diversidade de possibilidades aí, desde as mais tristes, digamos assim, às mais positivas. Vamos renovar o convite. Renovando o convite, Espaço Cultural IASEG, de hoje, quinta-feira, até sábado, às 18 horas, começando às 18 horas e uma outra sessão às 20 horas, entrada franca. Venha você, venha a sua família, todo mundo está convidado para essa apresentação. Muito obrigado, Maicira Leão. É com você, Fábio Henrique.